de livros, de artigos, de diretrizes postadas por federações, de resoluções de conselho, de legislações feitas da área da saúde. Então, eu só tiro essas informações de onde eu posso comprovar que uma comunidade de dentistas, uma comunidade de pessoas da saúde, decidiram sobre aquilo. Então, eu nunca tiro da minha cabeça, aí eu acho. Eu tenho que embasar o meu conhecimento. Entendi. E muitos peritos não sabem sobre isso. Então, por exemplo, hoje, existem vários cursos online. Tem um perito contábil, inclusive, que eu sigo ele, que ele postou bem assim, tem muita gente que vende uma ilusão sobre a perícia. Que a perícia é muito fácil, que é só sentar e fazer, que ele vai pagar esse curso de 10 vezes de R$29,90 e ele vai entender tudo sobre a perícia. E não é assim, não? E a realidade não é essa. Não. Por quê? Principalmente quando você vira perito, você tem várias objeções dentro do tribunal. Principalmente se você é perito judicial, você vai ser atacado pelas duas partes, porque você é imparcial. Então as duas partes vão querer te descredibilizar, vão impugnar sua proposta de honorário, vão organizar, e você tem que saber se defender. Porque são eles que vão pagar? Quem perder vai pagar? Não, o pagamento é adiantado. É adiantado. Isso. Segundo a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o perito tem que receber antes de fazer o laudo. E quem paga? Depende do processo. Geralmente, quando você é nomeado, o juiz ele já indica quem vai pagar, se é o réu ou se é o autor. Muitas das vezes, o autor ou o réu, eles conseguem justiça gratuita. Ou seja, eles declaram que não tem condições suficientes para arcar com os custos do processo e o tribunal vai arcar com esses custos. Então, o tribunal vai fazer o pagamento para você. Muitas das vezes, esse é o caso. Entendi. Mas, independente disso, na sua nomeação, já está ali dizendo se é o autor ou o réu que vai te pagar. E como eu disse para você, tudo tem alguma referência para você citar. Então, tem que te pagar antecipado? Tem uma resolução do CNJ que fala isso. Quanto que eu vou cobrar? Tem uma resolução do CNJ que fala que eu, como dentista, como perito odontológico, para perícias envolvendo danos físicos, morais, materiais, eu posso cobrar até R$320 por hora. Por hora? Por hora. Então, assim, num processo que você vai trabalhar, como perito, você vai gastar aí, sendo perito judicial, 60, 50, 40 horas nesse trabalho. Isso pode render de 7 mil, dependendo de quando você vai colocar, até R$20 mil por laudo. Até R$20 mil em um laudo. Isso. Só que qual que é a grande chave, né? Como é que eu vou me diferenciar dentro do processo? Tem muito, principalmente nesses cursos de R$29,90, o que eles vão acabar te ensinando? Eles vão te ensinar que Você já comprou algum? Eu já fiz um curso assim. Uhum. E eu não só não gostei, como eu não aprendi a ser perito através disso. Eu aprendi a ser perito por causa da minha família, que é toda de advogados, tem procurador, tem juiz, tem tudo da minha família, e eu fui atrás para entender o que eu fui fazer. Eu fui nomeado e a pessoa me impugnou e eu não sabia o que eu fazia. Então eu tive alguém para me ensinar. Então você se habilitou lá, foi nomeado para um processo, aconteceu. E agora? E agora? Então corre, vai lá na tia. Como é que faz isso? Corre no outro. Manda como é que modelo faz isso? aí de perícia, olhar. Daí quando você para e fala, não, tá alguma coisa errada aqui, eu vou estudar isso. Você senta, você estuda, você monta para você qual é o modelo correto. E eu vi muita coisa que nunca tinha sonhado que eu ia entender. Igual eu voltei para falar para você, você precisa ler, interpretar e saber montar a sua metodologia. E é isso que a gente quer entregar, uma metodologia eficaz para o dentista ser perito. Eficaz mesmo. Que legal. Porque então você falou, não basta só ele se... Eu não quero falar nome de marca, por exemplo, mas tem uma empresa que ela faz um curso para perito e você só coloca lá qual que é a sua área. Daí o último módulo é perito odontológico. Todos os outros módulos é geral para todas as outras especialidades. Em algum momento você tem especificação sobre a sua legislação, seja para perito contábil, seja para perito médico, para odontológico? Não. Você acha que não existe legislação. Muitas vezes eles só ensinam você a responder quesitos. O que é quesitos? Pergunta que o advogado vai fazer das duas partes. Essas perguntas, elas não atendem o que o juiz pede. Então, num caso de reabilitação oral de faceta, um juiz me pergunta se o paciente tem pino na maxila, atrapalha a reabilitação oral? Essa pergunta não tem nada a ver com o que eu quero falar. O que eu quero, você tem que perguntar sobre invasão de margem gengival, se a saúde do periodonto tá estável, se está tendo vedamento do preparo, isso tudo tem que ser perguntado. E eles não perguntam isso.
Eu respondendo o que eles estão me pedindo, o juiz vai ter embasamento para o que ele quer? Não. Então, eu não fui um perito eficaz. Então, eu tenho que saber fazer um laudo eficaz, explicando para esse juiz o que aconteceu, explicando para esse juiz interpretar todas as provas e os fatos que foi colocado dentro daquele processo, explicando de verdade o que aconteceu, o problema que aconteceu, ou se não houve problema, justificando por que não houve problema. E ainda no final eu vou dar uma explicação técnico-científica daquilo que aconteceu. E eu vou me embasar da minha cabeça? Não, eu vou pegar livros sobre isso, vou pegar artigos científicos sobre isso e eu vou montar um texto. E no final eu dou a minha conclusão e depois eu respondo o quesito. Por quê? Desculpa, João, mas o que é importante a gente falar é que esse laudo ele vai ser lido e essa causa vai ser julgada por uma pessoa que não é dentista. Como que uma pessoa que não é dentista vai julgar um tratamento de dentista, certo? Entendi. Então, você tem que fazer um laudo para que essa pessoa que não é dentista leia, entenda o que ele está julgando. E isso é um grande diferencial. A gente ensinar a fazer um laudo para uma pessoa, entre aspas, leiga naquela situação, saber julgar essa situação. Como que a gente faz isso? Ensinando com embasamento científico aquilo que a gente quer demonstrar. Se está certo, se está errado, não cabe ao perito julgar. O perito tem que fazer um laudo para a pessoa que vai julgar, para a pessoa julgar de maneira consciente, sabendo o que ela precisa julgar. Justamente porque, só para deixar bem claro, a pessoa que está lendo esse processo, o juiz ou o auxiliar do juiz que está ali trabalhando junto com ele, vai fazer o resumo do processo para ele não sabe o que é saúde periodontal. Na verdade, assim, vamos falar por você. Você é advogado, certo? Certo. Você sabia qual era o conceito de saúde? Não. Ponto. Você já provou meu ponto. Você pensar, você olhar e falar bem assim, a pessoa não estava mastigando direito. Você vai falar, normal, tá com problema de dente. Mas isso afeta todo o sistema do corpo. Você não se alimenta direito, você perde nutriente, você emagrece, emagrecendo você perde fibra, você deixa de produzir colágeno, você tem menor absorção de nutrientes que vão causar deficiência até de produção de insulina, que pode aumentar a sua suscetibilidade a desenvolver diabetes e outros problemas sistêmicos. Porque você não está mastigando direito. Meu Deus. E o juiz ou o auxiliar do juiz, ou a pessoa que vai julgar isso, tem que ter um embasamento científico disso. Então, eu respondendo só quesito, que é o que muitas vezes acontece, eu não tenho isso. Assim, eu posso falar, minha tia, ela hoje atua como advogada. E ela acaba trabalhando mais em causas trabalhistas, cíveis e previdenciários. Num caso previdenciário dela, ela precisou de um perito. Outro fator importante, tá? Ela precisou de um laudo do perito do caso que só respondeu o quesito. E ela teve que fazer um quesito extra para responder o que ela pedia. Esse quesito extra, aquele perito não atendeu os prazos. E depois de 2 anos, ele foi responder os quesitos que ela tinha pedido. 2 anos do processo de previdência, ou seja, para a pessoa poder se aposentar por invalidez, essa pessoa ficou parada esperando a resposta de um perito. Porque muitas vezes ele não se atentou aos prazos. E ele foi intimado novamente pelo tribunal porque ele precisava apontar aqueles dados. Caraca, mano. Então, assim, isso é o que a imersão quer trazer. É possível ganhar dinheiro com perícia? Sim. Ganhando lucros muito maiores do que você ganharia trabalhando só com consultório. Mas hoje você tem que ficar atento aos prazos. E mais do que isso, fazer um bom laudo para você não ter que ficar fazendo retrabalho. Sim. Você não ter que ficar voltando para responder quesito. E para você se tornar um perito importante no sistema judiciário, para você ter vários... Era isso que eu ia falar. É sem gás para eles. É sem gás, né? É sem gás para eles. Acabou? Não, tranquilo. Então vai ter que ser com gás. Ganhou um presente. Quanto mais embasamento você fizer no seu laudo, você explicar para a pessoa que está julgando, mais fácil vai ser você de ter outros casos. Então, era isso que eu ia perícias. perguntar. Porque
são pouquíssimos peritos, né? Pelo que a gente viu, né, João? Menos de 2% dos dentistas hoje. Menos de 2% dos dentistas. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, nós temos aproximadamente 8 mil dentistas que são inscritos e regularizados dentro do conselho. Vai aumentar agora porque tem uma nova leva de dentistas entrando no mercado. Mas só 65 estão cadastrados dentro do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Que não é o único meio de ser perito, mas para eu atuar no Mato Grosso, preciso estar cadastrado aqui. Existem outras formas, mas de qualquer forma eu tenho que estar cadastrado aqui. Então só existem 62 dentistas que atuam no Mato Grosso. Se eu for filtrar ainda por comarcas, esse número diminui. Tá, aí o que eu ia te perguntar? Desses 65, porque a Sumaia falou que você pode se tornar um perito importante. Sim. Né? E ter perícias recorrentes. Sim. Tem isso aí? Como é que funciona isso aí? É muito você pode ser um bom perito ou um perito meia boca e o tribunal não querer você? Pode, justamente porque você não atendeu os requisitos que ele queria. Então, por exemplo, saiu lá num sorteio lá, o perito tal, o juiz vai falar, esse perito aí não... O currículo dele não tá bom, alguma coisa assim? Tem várias questões, né? Por exemplo, vamos pegar esse caso desse perito que é médico, mas é um perito. Vamos pegar esse perito desse caso específico da minha tia. Se ele for nomeado novamente para um caso que a minha tia esteja, ele vai ser impugnado. Ou seja, o advogado fala, olha, eu não aceito esse perito por causa, no processo tal, do ano tal, do tribunal tal, ele demorou 2 anos para responder um quesito esse. E ele perde. E daí, assim, ele cai, vamos dizer, numa lista negra do tribunal que as pessoas acabam não dando mais credibilidade para ele ou para a atuação dele. Todo trabalho tem os bons, e os ruins. E lembra assim, né? Qual eu acabei de dizer, um processo trabalha com 3 peritos. 3 peritos, né? Via de regra. Então, esse cara acabou de perder um trabalho com advogados que poderiam chamar ele para atuar na defesa ou na acusação junto com o advogado. O que nos leva a crer que desses 65 peritos aí que estão ativos, às vezes tem um número menor ainda de peritos que estão realmente em função, né? Trabalhando, e né? mais fazendo do que perícias, isso, né? eu posso te falar. Existem pessoas que ali estão cadastradas e que nunca receberam uma nomeação, porque não tem um currículo montado, organizado, um cadastro ali bem montado para ser atrativo do tribunal. Porque, apesar de em algumas comarcas ser feito sorteio, apesar de algumas comarcas ser feito lista, isso é lista de preferência. Mas isso não quer dizer que o juiz vai escolher você. Eu quero ver qual que é a sua credibilidade para ser um perito. Onde que está ali o seu currículo bem montado que você pode especificar isso para mim? Entendi. Então, além de você... Ou assim, o tribunal te nomeia e vem um advogado. E esse advogado vai te impugnar. Ó, ele não é implantodontista. Apesar de eu, como cirurgião dentista, posso dissertar sobre e atuar em todos os casos, desde que eu me sinta habilitado e capacitado para isso. Mas como é que eu vou responder fazer uma resposta a essa impugnação se eu não conheço essa legislação? Que é o caso de muitos dentistas. Então, a perícia, ela não é uma brincadeira. A perícia é muito séria. Mas ela deixa de ser tão séria se você tem um conhecimento sobre isso. É a mesma coisa do domínio da nossa técnica. Eu comecei a faculdade com medo de fazer restauração. Hoje eu faço restauração praticamente de olho fechado, mas eu sei a técnica, eu sei o passo a passo, eu sei o que tem que ser feito, eu sei qual é a reação da bioquímica microscópica que tem que acontecer ali para eu ter uma boa restauração. Eu sei qual é a técnica para eu fazer um canal, eu sei a técnica. Então, tudo eu preciso conhecer para depois atuar. E para que tipo serve para isso. E para que tipo de dentista você recomendaria assim? Se você fosse olhar para um perfil de dentista, ó. De verdade, todos. Todos? Todo cirurgião dentista pode atuar.